Posso começar? Ora, então, quero agradecer em nome desta subcomissão a presença hoje aqui para esta lição e passarei desde já a dar a palavra ao requerente, que é o Grupo Parlamentar do Chega, ao deputado Ricardo Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por cumprimentar a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional e começo precisamente por saudar que nesta subcomissão sejam os guardas prisionais os primeiros a ser ouvidos, porque de facto deve ser aí que insere a base desta nossa subcomissão e não no sentido contrário. Isto porque nós temos assistido, e aviso já aqui de antemão que é algo que vão assistir nesta mesma audição, vão assistir aos partidos que governaram nos últimos anos, o PSD e o PS, a tentarem aqui, no fundo, maquilhar tudo aquilo que não fizeram nos últimos anos. E vão-se desfazer em elogios, vão-se rasgar as vestes a dizer que são os que mais vos defendem, mas todos sabem, e vocês melhor que ninguém saberão, que não o fizeram quando governaram. E, aliás, falando de maquilhar, poderia dizer que o Partido Social Democrata está em vantagem, até porque o dinheiro que gastam a maquilhar os ministros certamente terão também a mesma aptidão para maquilhar aquilo que não fizeram, mas que vão dizer que fazem. E, portanto, e começando por aí, este requerimento é apresentado pelo Partido Chega para vos ouvir também porque achamos que, ao contrário de quem nos tem governado, são vocês que podem dar a palavra sobre aquilo que está mal nas prisões, sobre aquilo que está mal com os guardas prisionais. E faço-vos uma primeira pergunta, antes de entrar propriamente no requerimento, por assim dizer, sobre uma coisa que me tem chocado ao longo dos tempos e que, inclusivamente, tivemos na primeira comissão a oportunidade de ouvir, no caso, o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em que, em várias e várias páginas, em extensiva escrita que estava naquele relatório, não pude deixar de notar que não há uma referência aos guardas prisionais, mas há várias e várias referências às condições e falta de condições dos reclusos. Que fique claro, para o meu grupo parlamentar, é muito importante que os direitos humanos estejam, de facto, contemplados, que os reclusos tenham condições dignas. Mas é muito mais importante que aqueles que asseguram que os que estão presos por terem feito alguma coisa de mal, nunca por terem feito de bem, são valorizados no papel que têm, essencial e tantas vezes esquecido, de defesa de todos nós que cá estamos fora e que, de facto, temos de continuar a ter aquelas pessoas presas porque, por algum motivo, ali o estão. No que diz respeito também aqui à questão do requerimento propriamente dito, e aqui também vou elencar um conjunto de questões, houve uma coisa que ficou clara, que foi, após a fuga de Val dos Judeus, nós tivemos a abertura de um concurso para a guarda prisional. Esse concurso tinha sensivelmente 225 vagas. Este concurso, quando é aberto, em 2024, passam-se 2 anos e, atualmente, posso estar aqui equivocado nos números, mas já estamos abaixo dos 50 que se mantêm neste concurso. Isto porque passam 2 anos, não é dado resposta, e acho que qualquer um dos senhores deputados aqui presentes consegue perceber que se estamos 2 anos à espera de uma resposta para um concurso, naturalmente, ainda por cima, quando diz respeito a uma questão profissional, vamos acabar por ir para outra área, vamos aceitar outras propostas de emprego, porque não podemos estar 2 anos com a vida em suspenso. E, portanto, eu perguntaria a Vossas Excelências quão consideram importante e fundamental a atualização da Portaria 299/2016, que permita acelerar todos estes processos de seleção e também dizer o que acharam de ter sido aberto este concurso logo após uma fuga e se não é também um caráter constantemente de corrida atrás do prejuízo que é feito por parte deste governo, no caso, e que se calhar devia ter pensado nestas coisas antes e não sempre depois das coisas acontecerem. Tal e qual como aconteceu agora, fazendo apenas um paralelo com esta questão das calamidades, que só se apresentam PTRRs e coisas do género, sempre após, e na prevenção nunca há nada. Aqui é um pouco semelhante, nunca se previne que estas coisas aconteçam, é sempre correr atrás do prejuízo. E não é assim que se deve governar de facto. E depois uma outra questão. Consideram, com cerca de 49 estabelecimentos prisionais, se não estou em erro, que temos, como é que estão as inspeções a esses estabelecimentos prisionais? Do que sei, não as há.
E isso é uma pergunta também que eu faço, que também, pelo que podemos ver, desde 1995, construíram-se ou recuperaram 6 destas 49. E com o total do corpo da Guarda Prisional que temos ao dia de hoje, se 49 estabelecimentos prisionais não representam um exagero de paredes face àquilo que são os números que temos na própria Guarda Prisional. E que depois convém, e esta, mais do que uma pergunta fechada, é aquilo que eu vos quero questionar e gostava muito que abordassem na vossa resposta, que possam dar luz a quem legisla, acima de tudo a quem suporta o Governo ou quem já suportou governos, mas a todos nós também, e aqui o Grupo Parlamentar do Chega humildemente está aqui para ouvir e para vos escutar, que é isso que as pessoas que são eleitas pelo povo têm a responsabilidade de fazer, mas que expliquem que com um corpo da Guarda Prisional diminuto, com a falta clara que há de pessoas, por exemplo, para os sistemas de videovigilância das cadeias, com toda a gestão que tem que ser feita, nomeadamente quando há visitas, que tem que haver sempre um guarda a acompanhar e que muitas vezes impede que outro tipo de tarefas essenciais sejam feitas e que estes guardas tenham que multiplicar, mesmo sem conseguir, numa diversidade enorme de tarefas, quanto a esta dificuldade que têm, e também, se de facto termos mais de 30% da guarda acima dos 55 anos e termos um governo que acha que diminuir a idade mínima e aumentar a idade máxima é suficiente para atrair para a carreira, o que é de facto necessário, e não apenas estas medidas de maquilhagem, como estava a dizer, para mascarar estes mesmos problemas. E aproveito para questionar também sobre a questão das viaturas, porque pelo que temos acesso, têm viaturas com mais de 40 anos, viaturas que estão sistematicamente a avariar e que, mesmo que estejam avariadas, não há qualquer apoio para as repor e acabam por ter que fazer quilómetros e quilómetros nestas viaturas, muitas vezes para levar os reclusos a tribunais ou outro tipo de necessidades legais que não se podem recusar a fazer, senão acabam por ser vocês também prejudicados. E isto importa dar, não só aos deputados desta Casa, mas a todas as pessoas que nos possam ouvir depois, a noção da dificuldade que vocês enfrentam no cumprimento das vossas funções, que são essenciais e que podemos e devemos olhar para a questão dos estabelecimentos prisionais numa ótica de vos dar a vocês melhores condições de trabalho e não estar exclusivamente preocupados se o recluso tem suporte TV como o Primeiro-Ministro agora tem. É isto que eu tenho para questionar. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à entidade para poder dizer de sua justiça. 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos agradecer ao Grupo Parlamentar do Chega pela iniciativa e também a todos os restantes deputados que representam os diversos grupos parlamentares. Para nós é muito importante e mais responsabilidade e peso tem quando somos efetivamente o primeiro, digamos, estrutura representativa a ser ouvido nesta comissão. Concordamos com o que o Sr. Deputado Ricardo falou naquilo que deve ser o trabalho desta comissão, realmente, ou subcomissão, ouvir quem está no terreno, perceber aquilo que está a acontecer e o que é que pode contribuir em sede da Comissão Parlamentar de ajudar a resolver. Os problemas são efetivamente muitos. Desde os estabelecimentos prisionais, o efetivo e as condições e aos meios, efetivamente, são muitos com que nos deparamos e cada vez piores. Agrava-se a cada dia que passa as condições, ou agravam-se as condições em que nós trabalhamos nos estabelecimentos. E ao responder, vou dizendo um bocado daquilo que efetivamente queríamos aqui transmitir. Também é para nós preocupante quando temos um mecanismo de prevenção, mecanismo nacional de prevenção associado aqui na Provedoria de Justiça, em Portugal, mas efetivamente nunca ouviram os profissionais do Corpo da Guarda Prisional. Aliás, facilmente se desmascarava muitas daquilo que consideram a violência do Corpo da Guarda Prisional, com situações de que é na apreensão de bens, nomeadamente ilícitos, droga, telemóveis e outros bens, que depois surge o exercício da força pela resistência dos reclusos e a violência dos reclusos sobre os guardas prisionais, pois consideram isso a agressão dos guardas, não uma alteração da ordem e do comportamento dos reclusos. E, portanto, facilmente baixávamos radicalmente esses números se ouvissem e se efetivamente fossem comprovar aquilo que depois são os autos dos profissionais da guarda prisional.
E isso também nos preocupa. Relativamente a Valdejudeus, lamentavelmente o Ministério foi a correr no calor da fuga e depois de um ambiente até de alguma forma tóxico nas redes sociais, abrir um concurso. E não se preocupou com aquilo que devia de ser primeiro tratar da legislação e alterá-la, como refere o Sr. Deputado da Portaria 299, e sim depois abrir o concurso. O que é que aconteceu? Abriu-se um concurso, veio a arrastar-se, estão neste momento 56 alunos no curso de formação para um concurso que abriu para 225 vagas. A verdade é que a maior parte foi desistindo ao longo do tempo, porque com certeza encontrou outras formas de subsistência e preferiu trocar pela guarda prisional. E, efetivamente, a portaria veio depois, tanto mais que foi um dos itens, digamos, de negociação que o Governo ou o Ministério da Justiça nos impôs no passado mês de novembro, num acordo que foi a apresentação de 4 pontos, não nos deixaram negociar mais nada, e a alteração da portaria 299, efetivamente, foi um desses pontos que já foi alterada, no entanto, ainda aguardamos a sua publicação para a entrada em vigor, nomeadamente das alterações ao Estatuto Profissional, que vem alterar a idade de acesso, mas também o pagamento do trabalho extraordinário, que ainda não foi publicado e, portanto, ainda não entrou em vigor, e, portanto, o Corpo da Guarda Prisional continua a trabalhar sem ser devidamente compensado com o excesso de trabalho que tem. Efetivamente, em relação aos estabelecimentos, temos 49 estabelecimentos prisionais. Para o país que nós temos e a criminalidade, não precisamos ter uma distribuição tão grande. Aliás, temos aqui não são aproveitados todos os profissionais das diversas áreas no sistema. Se tivéssemos menos estabelecimentos, de acordo com aquilo que é o Instituto Nacional de Estatística e a questão da criminalidade em cada distrito, poderíamos ter muito mais pessoas a acompanhar essas pessoas mais próximo da sua família e se calhar com possibilidade de emprego de uma forma muito diferente. E o Corpo da Guarda Prisional a trabalhar em muitas melhores condições, separando condenados de preventivos, jovens de idosos, droga, de homicídios, de violação, e não termos que estar aqui nós preocupados com as pessoas e a tentar separá-los para que não exista ainda mais violência nos EPs. E, efetivamente, isto responde à outra parte, que é o pouco pessoal que tem. Nós chegamos a um ponto que há duas soluções. Ou fechamos postos, ou vamos buscar o pessoal de folga para fazer os serviços. Não há outra solução para fazer o serviço que temos atualmente, que é cada vez mais porque temos uma sobrelotação cada vez maior, já está, creio, com 117% a sobrelotação. Aumentamos entre 2017 e 2025 o número de preventivos, de 17, 18 para 25%. Isto quer dizer que traz um trabalho muito maior aos profissionais da Guarda Prisional no transporte dos reclusos aos tribunais, aos órgãos de polícia criminal, mas também dos problemas de saúde que trazem para dentro e que depois são tratados cá e são acompanhados pelos guardas prisionais. Depois falta, claro, o acompanhamento com aquilo que é os resultados da falta de guardas no tráfico de bens ilícitos, agora um fenómeno que é o K4 e outras formas que estão a existir, cada vez mais potentes, em que as pessoas dão uma passa, caem logo para o lado. Por exemplo, ainda ontem foram 9, poderiam ter sido 12 ou 15 acompanhados à enfermaria no EP Sintra, por causa daquilo que andam a fumar, que é esse produto que agora tem diversas variáveis. E, portanto, somos cada vez menos na zona prisional onde devíamos de acompanhar, onde somos também agentes de ressocialização. Claro que depois, na ausência de qualquer tipo de pessoa fora do meio, os reclusos estão entregues a si mesmos. Em termos da idade, efetivamente, tem-nos preocupado, desde que a Associação foi criada em 2024, é um pilar de que nós temos defendido muito, uma necessidade urgente de entrada de novos guardas, mas também, primeiro do que isso, criar aqui, de alguma forma, condições para que traga atratividade à carreira. E não vemos isso neste momento da parte do Governo, daquilo que foram as suas propostas no final do ano passado, efetivamente não temos atratividade, as pessoas sabendo cada vez mais e mais, tendo cada vez mais exposição. Isto leva a que as pessoas fujam muito do nosso serviço e tenhamos cada vez menos pessoal, efetivamente mais de 55 anos de idade, temos 30%, os chefes, a média de idade é de 58 anos, temos um concurso a decorrer há 2 anos e meio, ainda não conseguiram selecionar o pessoal para o curso de formação que ainda vai decorrer e terá no mínimo de 6 meses, e depois temos também as viaturas efetivamente estão cada vez mais degradadas. Posso lhe dizer que só durante
o mês de janeiro, o Montijo teve que chamar 4 vezes o reboque. Ainda hoje, uma das viaturas do Montijo ficou na autoestrada e tinha sido reparada no EP Porto por reclusos. Portanto, não temos viaturas, temos muito poucas a circular, essas que circulam correm o país todo. E o problema é que os concursos que têm acontecido têm ido ao ar por alguma razão e o que está a decorrer dizem que só teremos viaturas para 2027. Agora, imaginem, basta pedirem aos tribunais quantas queixas já apresentaram por ausência de reclusos nos tribunais. E não só, as consultas estão a ser adiadas ou estão a ser alteradas para a hora do encerramento, que é quando nós temos o regresso do pessoal dos tribunais, e estamos aqui a condicionar o serviço e depois com reclusos, muitas das vezes fora de horas, nos centros de saúde ou nas unidades de saúde para os tentar acompanhar o melhor possível. E, portanto, em termos de condições, é fácil. 3 estabelecimentos têm mais de 120 anos em uso, Ponta Delgada, Lisboa, e Coimbra. A maior parte delas é tudo cadeias construídas durante o Estado Novo. Só muito poucas foram construídas depois de 2025 e depois de 2000 ainda menos, não é? A Carregueira foi reconstruída, foi uma reconstrução, a Val do Sousa, Santa Cruz do Bispo e a Angra do Heroísmo. E, portanto, deparamos com um problema muito grave e do qual precisamos da ajuda desta subcomissão para ultrapassar. Obrigado. Obrigado eu e nós por respeitarem o tempo ali na íntegra. Vamos passar agora à ronda das intervenções dos grupos parlamentares e começamos pela senhora deputada do PSD, Carolina Marques. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores representantes da Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Profissional, senhoras e senhores deputados. O sistema prisional é uma dimensão central da segurança interna e da credibilidade do Estado. É um sistema exigente, complexo e está permanentemente sob pressão. Os guardas prisionais desempenham um papel essencial numa estrutura que tem de funcionar como um todo. Regras claras, meios adequados e organização eficiente. E o contexto atual é particularmente exigente. A população prisional ultrapassa, neste momento, os 13.000 reclusos, um número que aumentou de forma significativa no último ano, e, consequentemente, o período médio de detenção em Portugal é dos mais altos da Europa, um período superior a 30 meses. Esta realidade coloca uma pressão acrescida sobre as infraestruturas e os recursos humanos. E se fôssemos a aprovar todas as medidas do Partido Chega, esta pressão e estes números só tinham como aumentar, na verdade. Durante os demasiados anos não houve um investimento estruturado e consistente nas carreiras, nas infraestruturas e na atratividade da função da guarda prisional. E os problemas foram-se acumulando. E o Governo, neste momento da AD, assumiu que esse ciclo tinha de ser interrompido. Perante este cenário, o Governo optou por agir, procurando avançar com medidas concretas e com um diálogo permanente. E não são medidas maquilhadas, estas estão a acontecer e, se preferir, Sr. Deputado, são medidas de rosto limpo, sem igualmente nenhuma edição de chuva para fazer parecer. Trabalhamos para as pessoas e para resolver os problemas das pessoas e, nomeadamente, para esta associação. Na área da valorização profissional, podemos destacar, entre as várias, a atualização do suplemento de serviço e de risco, que não se trata apenas de uma questão remuneratória, é um reconhecimento formal da especificidade e exigência da função exercida. A revisão do modelo de avaliação do desempenho equiparado ao da PSP, introduzindo maior coerência no tratamento das forças de segurança e maior previsibilidade na progressão. E ainda a alteração dos limites da idade para ingresso e simplificação dos procedimentos concursais, que é uma medida fundamental para alargar a base de recrutamento e responder a um problema estrutural da atratividade da profissão. E a preparação de um plano plurianual de recrutamento e promoção que permite passar para uma lógica de planeamento, dando horizonte ao corpo da guarda prisional. Paralelamente, na vertente estrutural e de segurança, foram realizadas auditorias aos 49 estabelecimentos prisionais. Está em execução um plano de reforço e de segurança, incluindo a melhoria de sistemas de vigilância e instalação de inibidores de sinal, e encontra-se em curso a reorganização do parque prisional com a criação de novas vagas e intervenções de requalificação. Isto significa reconhecer que os problemas são estruturais e exigem respostas, mas, naturalmente, que subsistem desafios e o Governo da AD reconhece-os, não foge deles, e muitos deles aqui já foram nomeados. Mas há uma diferença importante. Hoje há um caminho de reforma em curso, com medidas já implementadas e outras calendarizadas. E importa também sublinhar que esta valorização integra uma visão mais ampla para a Justiça, que passa pela modernização dos tribunais, pela qualificação dos serviços e pela eficiência global do sistema. O Estado precisa de um sistema de justiça forte em todas as suas dimensões e os guardas prisionais são parte integrante desse esforço.
É por isso importante uma execução consistente das medidas já iniciadas e um diálogo institucional responsável para chegar a bom porto. Neste sentido, pergunto, na vossa avaliação, as medidas já adotadas na valorização da carreira estão a contribuir para a maior estabilidade do efetivo? Que aspectos consideram prioritários consolidar num curto prazo? E, de um ponto de vista operacional, quais são hoje os fatores que mais condicionam a segurança nos estabelecimentos com maior pressão? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Não, é a ronda e depois no final tem 15 minutos para responder. Uma interpelação à mesa, apenas para informar que a nossa intervenção será partilhada entre mim e a deputada Sandra Ribeiro. Começa o Sr. Deputado Ricardo Reis. Então tem a palavra o Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia, depois de ter apresentado também a parte do requerimento, não ia intervir, apenas para questionar aqui a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional, se depois desta exposição do Partido Social Democrata, se realmente tudo isto que foi dito é verdade, e se a vossa vida e o vosso cotidiano profissional estão melhores com este Governo, ou se continuam exatamente na mesma e que, ao invés de, se calhar, de falar de chuva falsa, deviam sim resolver os vossos problemas, que é uma coisa que nunca fizeram, nem o Governo anterior do Partido Socialista o fez, e que isso sim deve ser aspecto desta subcomissão. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e os representantes da Associação Sindical dos Profissionais do Corpo de Guarda Prisional. Bem-vindos a esta casa. A vossa associação tem vindo a promover ações de lutas e greves, registando altas taxas de adesão, na ordem dos 60% a 80%, ainda recentemente no final de 2025, para reivindicar melhorias estruturais e salariais, nomeadamente a revisão do Estatuto Profissional, a promoção da carreira, melhoria do suplemento de risco, aumento salarial, investimento no sistema prisional, acordos com o Governo, e o objetivo da vossa greve, no final de dezembro último, foi reivindicar a revisão do Estatuto Profissional, a promoção na carreira de mais trabalhadores e a alteração das regras de atribuição do subsídio de renda de casa dos guardas prisionais. A paralisação nas cadeias portuguesas tem impacto, sobretudo, nas visitas que os reclusos recebem. Começou no dia 16 de dezembro e prolongou-se durante 10 dias não consecutivos. Portanto, apanhou ali os dias de Natal e os dias da passagem de ano. No início de dezembro, os sindicatos representativos dos guardas prisionais assinaram um acordo com o Ministério da Justiça que prevê alterações nas idades mínimas e máximas para o ingresso na carreira, baixando a mínima dos 21 para os 18 anos e aumentando a máxima dos 28 para os 35 anos. O acordo prevê ainda que o pagamento de horas extraordinárias aos guardas prisionais, acima do previsto na lei, em casos devidamente justificados e, excepcionalmente, sempre que tal se revelar necessário para garantir a segurança nos estabelecimentos prisionais. E também uma maior celeridade e simplificação do processo de recrutamento. Segundo o Ministério da Justiça, o Governo está a trabalhar com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais num plano plurianual de 2026-2029, de recrutamentos e promoções para as carreiras do Corpo da Guarda Prisional. Mas, segundo a vossa associação, parece que continuam sem obter qualquer sinal de vontade negocial por parte da tutela. Portanto, gostaria que me confirmasse se realmente é assim. As vossas reivindicações colocam em evidência uma crise estrutural no sistema prisional português, centrada na valorização da carreira e na segurança operacional. As principais questões têm a ver com a revisão e investimento na carreira, portanto, existe um impasse entre os sindicatos e o Ministério da Justiça, enquanto o Governo afirma ter realizado investimentos significativos. Vocês contestam esses dados, mantendo greves prolongadas devido à percepção de desvalorização salarial e falta de progressão. Relativamente ao envelhecimento e escassez de efetivo, vocês alertam para o envelhecimento acelerado do corpo de guardas e a falta de novos recrutamentos, o que coloca o sistema à beira da implosão e compromete a segurança das instalações. Relativamente à segurança e condições dos edifícios, questiona-se também a falta de investimentos em infraestruturas e meios tecnológicos essenciais para garantir que a segurança continue a ser o pilar do sistema. Quanto à gestão de concursos e promoções, recentemente houve críticas à gestão dos concursos de admissão, considerada irresponsável pelas chefias devido a atrasos administrativos e à necessidade de mais promoções extraordinárias para motivar o efetivo atual.
As sucessivas greves, como a anunciada hoje pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, prevista agora para 10 de março a 30 de abril, para Val dos Deus, têm impedido, portanto, estas greves têm impedido a realização de diligências judiciais e o transporte de reclusos, afetando o funcionamento normal da Justiça. Esta greve anunciada hoje será total e o principal motivo é a segurança que não terá sido suficientemente reforçada desde a fuga de 5 presos em setembro de 2024, como, por exemplo, os inibidores de sinal de telemóveis e os drones que ainda não funcionam. Apenas funcionarão os serviços mínimos e os presos da cadeia de Val dos Deus, que não têm atividades, não estudam nem trabalham, terão o horário de pátio reduzido e vão ficar nas respectivas celas 22 horas por dia. Acreditam, e esta é a pergunta que eu gostaria de vos fazer, se acreditam que o impacto destas greves, que é profundo e multifacetado, porque afeta desde o funcionamento do sistema judicial até os direitos fundamentais dos reclusos, se no fundo conduzirá à concretização das vossas pretensões. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, agradecer a vossa presença cá, que é muito importante para o trabalho que esta subcomissão pode fazer, no sentido de, por um lado, fiscalizar aquilo que é a ação do Governo nesta matéria, no que diz respeito ao Corpo da Guarda Prisional, mas não só, também ao funcionamento do nosso sistema penitenciário, e, por outro, também termos o conhecimento daquilo que é necessário fazer para que os diversos grupos parlamentares, no âmbito daquilo que são os seus poderes parlamentares e legislativos, poder atuar. Eu vou tentar fazer algumas questões concretas. Eu percebo, por um lado, a posição de um grupo parlamentar como o Partido Chega, que nunca tiveram que decidir e executar nada, portanto acham que isto tudo se faz com o estalar dos dedos, e percebo também a posição do grupo parlamentar do PSD de vir para aqui fazer a elegia daquilo que é a ação do Governo nesta matéria. Eu vou fazer questões, portanto, para poder ter aquilo que é a vossa opinião relativamente a esta matéria. Portanto, eu ia começar por infraestruturas. Em 2022 foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros relativamente à transferência do estabelecimento prisional de Lisboa para outras infraestruturas. Nessa resolução do Conselho de Ministros estava previsto e dotado, do ponto de vista orçamental, o dinheiro para executar intervenções nos pavilhões prisionais tipo do Linhó, de Sintra, de Alcoentre, do Reduto Norte Estabelecimento Prisional de Caxias, do P3 de Tires e do P3 Gêmeo de Tires. A minha questão que eu gostava de colocar é quando é que acabaram estas obras e quando é que os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa, que deviam ter sido transferidos em 2024, foram efetivamente transferidos. A minha outra questão tinha a ver com se sabem do estado das empreitadas que foram aprovadas na Resolução do Conselho de Ministros 119 de 2023, também com as dotações orçamentais das empreitadas que iam ser lançadas e executadas em 2 anos, designadamente do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que ainda o ano passado tivemos a Sra. Ministra numa audição na primeira comissão, muito indignada com a situação dos reclusos que até tiveram de ser transferidos para o continente por falta de condições. Portanto, eu gostava de saber se sabem quando é que foi concluída a empreitada que estava prevista relativamente a essa matéria. Outra questão que eu gostaria de fazer tem a ver com as viaturas. Tinha sido lançado um concurso em 2022 para 145, eu tenho que ver que é para 145 viaturas, espera aí, eram 145 mais, desculpe lá, tenho que ir procurar, 154 veículos especiais de segurança prisional, mais 121 veículos de serviços gerais.
Eu gostaria de saber se nos podiam dar nota, se sabem de quando é que acabou esse concurso e quando é que estas viaturas entraram ao serviço. Este concurso foi lançado em 2022, ou seja, estamos em 2026. Gostaria ainda de questionar a Associação Sindical, e não tenho muito mais tempo, gostaria também de questionar sobre questões remuneratórias e de valorização da carreira do Corpo de Guardas Prisionais. Gostaria que nos pudessem dizer, nos últimos 2 anos, se as associações representativas do Corpo da Guarda Prisional foram envolvidos de alguma forma nas negociações que foram tidas no Ministério da Administração Interna para as forças de segurança, até porque o estatuto do Corpo de Guarda Prisional está equiparado à Polícia de Segurança Pública. Gostaria também de saber se o Ministério da Justiça deu alguma informação relativamente ao novo estatuto jurídico que lhe foi deixado pronto na pasta de transição em 2024 e se, em relação a essa matéria, foi apresentada alguma proposta pelo Ministério da Justiça nestes últimos 2 anos, designadamente em matérias como é a questão do subsídio de renda para os guardas prisionais deslocados. Eu ficava, se calhar, por aqui. Eu sei que teremos muitos mais temas para falar, mas estas eram as minhas questões. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional, os seus representantes aqui, o Sr. Presidente da Direção, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Secretário e, naturalmente, os Srs. Deputados presentes. Eu ouvi com atenção o cenário que nos descreveram. Eu considero que o Estado de Direito não sobrevive sem um mínimo de dignidade em aspectos essenciais da vida coletiva. E parece-me, portanto, que quando o Estado não garante que essas condições mínimas de dignidade estão asseguradas, nomeadamente aos seus servidores, em funções tão relevantes do ponto de vista da segurança de todos nós, como aquela que os profissionais da guarda prisional desempenham, o Estado falha. E as perguntas que vou fazer são muito diretas e têm como objetivo perceber o grau de falhanço, que todos já percebemos que é relevante, que o Estado tem tido nesta matéria, independentemente de quem tem estado no poder e, portanto, parece-me que aquilo que é importante é termos um diagnóstico e tentarmos, a partir deste diagnóstico, construir as soluções fundamentais. Eu vi o documento sobre política criminal apresentado pelo Governo e tem lá uma intenção, que é a intenção de colocar os reclusos em tarefas de prevenção, nomeadamente incêndios, limpeza de matas e de florestas. Nada contra esta intenção. Parece uma intenção benigna. Aquilo que eu lhes queria perguntar é se, com a descrição que fizeram da situação atual nos estabelecimentos prisionais, e nomeadamente os recursos humanos disponíveis, se isto é viável em alguma circunstância. Quem é que vai vigiar estas pessoas? Quem é que vai acompanhá-las? É que se nós não temos recursos para aquilo que está neste momento sobre a mesa, como é que se vai criar mais uma atividade que implica seguramente deslocações, implica seguramente vigilância? Eu quero perceber quem é que vai assegurar isto. E, portanto, não basta pôr isto num documento, é preciso haver condições. Queria-lhes perguntar se manifestamente consideram que há condições, recursos humanos, falamos das viaturas, se as viaturas estão avariadas e não conseguem fazer aquilo que já fazem hoje, como é que vai ser possível fazer esta situação? Depois, nós todos assistimos, penso eu que foi um momento de alarme coletivo quando aconteceu a fuga de Val dos Judeus. A fuga de Val dos Judeus tinha até aspectos algo caricatos, não é? No funcionamento, na falta de meios, na falta de equipamentos. E a propósito, nesse momento, foram, enfim, anunciadas um conjunto de medidas, um conjunto de investimentos, que aliás constam também do Orçamento de Estado, do que foi apresentado para 2026. Estamos a falar de inibidores de sinal, revisão dos muros, das cercas, obras, e eu queria lhes perguntar, na realidade, o que é que viram até agora acontecer destas intenções que foram apresentadas e anunciadas? E mais do que isso, queria lhes perguntar concretamente, se hoje, com essas intervenções, se é que algumas houve, se aquilo que aconteceu em Val dos Judeus é uma possibilidade que aconteça outra vez em algum estabelecimento dos nossos. Depois,
queria também perguntar-lhes sobre intenções que vi em algum momento sobre aquilo que se passa, nomeadamente, no Hospital Prisional João de Deus, e de ter os reclusos menos neste contexto hospitalar, nestes hospitais-prisão, vamos lhes chamar assim, e passarem a estar mais em hospitais comuns. Também lhes queria perguntar como é que é possível fazer isso, em condições de segurança, obviamente, com aquilo que descreveram nesta vossa intervenção. Depois, queria perguntar-lhes também como é que avaliam o esforço de reinserção social que existe neste momento nas nossas prisões. Como é que veem, o que é que falta, o que é possível fazer e o que é que está a ser feito. E queria-lhes também perguntar, porque vi informação sobre isso, se é verdade que em alguns estabelecimentos, nomeadamente, ou por exemplo, em períodos de férias e períodos, eventualmente, de baixa, temos guardas a substituir diretores e, portanto, como é que avaliam também essas circunstâncias? Portanto, eram estas questões muito concretas para percebermos o real estado da atividade e da situação nas prisões que lhes queria fazer nesta fase. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimento a Associação Sindical dos Profissionais da Guarda Prisional, cumprimentos a todos aqui presentes, agradeço já o conjunto de elementos que partilharam connosco e que demonstram, de facto, o desinvestimento nos últimos anos que tem estado sujeito o sistema prisional no nosso país e os seus trabalhadores, nomeadamente os guardas prisionais. Eu gostaria nós temos vindo a acompanhar também a evolução da situação, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas concretas, até para que na reunião pudessem vir esses dados concretos, e eu creio que isso também ajuda aqui no nosso trabalho e na nossa intervenção. É sabido que muitas das instalações, aliás, também referiram, até com estes dados de quando é que foram construídas, muitas instalações dos estabelecimentos prisionais, de facto, estão bastante degradadas, e isso é naturalmente um constrangimento grande, e que há até questões que têm a ver com a vigilância e a segurança que não estão devidamente salvaguardadas, e eu estou-me a referir muito concretamente a esta questão que vou colocar a seguir, porque na sequência até da fuga de Vale Judeus, nós vimos o Governo e a Ministra primeiras aqui a fazer um levantamento das necessidades, anunciou um conjunto de aspectos, e o que eu gostaria de saber é o que é que está no terreno. Por exemplo, uma das preocupações que foram publicamente colocadas foram as torres de vigilância. O que é que já está concretizado a esse nível? Gostaríamos de ter essa informação, se nos puderem partilhar connosco. Também no que diz à obsolescência das viaturas celulares, nós já ainda há dias entregámos uma pergunta exatamente nesse sentido, ou seja, o que é que o Governo está a fazer para, de facto, as substituir, até tendo em conta já o conjunto de situações absolutamente, eu poderia dizer, inanarráveis que aconteceram e, de facto, que não devem acontecer, mas é também o resultado da falta de investimento. As questões que têm a ver com a ressocialização dos reclusos, com esta falta de guardas prisionais, que há muito que está identificado e que não tem vindo a ser reforçado conforme é necessário, isso também compromete a realização de um conjunto de atividades nos próprios estabelecimentos prisionais, por exemplo, que os reclusos possam trabalhar, e muitas vezes faziam-no até fora do estabelecimento prisional. E o que eu gostaria de perguntar, o que é que está comprometido, tendo em conta esta enorme carência de meios, em particular de trabalhadores. E depois, quanto à questão dos trabalhadores, eu creio que aquilo que colocaram aqui da falta de atratividade da carreira, da falta de condições de trabalho, da sobrecarga de trabalho que também existe, de facto são aspectos de grande preocupação que temos vindo acompanhando no sentido da exigência da resposta para garantir essas condições de
trabalho e para garantir a efetiva valorização da carreira, aquilo que eu vos perguntava é, neste momento, há pouco fez referência que aquilo que o Governo adiantou, se bem que compreendi, não permite assegurar a atratividade da carreira. Se nos podia pormenorizar um pouco mais do que é que se estava a referir e já agora como é que compromissos é que o Governo assumiu convosco e qual é que é o ponto de situação. Não sei se tem uma estimativa de quantos guardas prisionais era que nós precisávamos neste momento nos estabelecimentos prisionais, se tivessem, creio que também era importante porque permitiria ilustrar de uma forma mais concreta, de facto, aquilo que todos sabemos, mas que a verdade é que os vários governos não têm tomado as medidas necessárias, não só para valorizar os profissionais, mas para garantir naturalmente condições de trabalho e garantir também os meios e a ressocialização dos reclusos, tal qual como está colocado no nosso sistema. Era só este conjunto de questões que queria colocar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar os seus representantes da Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional, agradecer o que já nos transmitiram. Não há assim tantas questões e não tenho essa criatividade de conseguir criar tantas questões que ainda não tenham sido colocadas, mas acho que há aqui alguns pontos para esclarecer e algumas também para clarificar. Obviamente que faz... Quem não fez grande coisa quando teve essa responsabilidade só pode fazer perguntas, não pode falar do que fez. É normal que quem faça alguma coisa fale do que fez. E, portanto, eu pergunto aqui um bocadinho ao contrário, por exemplo, do que perguntou aqui o Sr. Deputado Rui Rocha. Neste momento, o Governo anunciou em outubro do ano passado os 56 milhões para investir nas prisões. 11 milhões desses 56 para criar novas vagas e o objetivo é criar mais de 600 já este ano. E, portanto, isto são números concretos. O que é que eu pergunto? Se nos últimos anos houve algum pacote deste género, houve algum governo que tenha definido um valor destes e o objetivo para o afetar, não venha cá com a conversa da Ministra Van Dunen, que isso era um papel, não era compromisso nenhum. Nunca teve nenhum orçamento de Estado. Nunca teve, eu já conheço a conversa, nunca teve nenhum orçamento de Estado. Nunca teve nenhum orçamento de Estado. E, portanto, venho perguntar-lhes o seguinte. Eu não posso perguntar se já está concretizado, porque se é anunciado, ninguém aqui é ingênuo, não é? Se é anunciado em outubro, se é para investir uma parte em obras que são estruturais, se é para criar vagas nas prisões, com certeza que em fevereiro não há lá nenhuma vaga das novas. Não lhe vou perguntar isso. O que eu pergunto é se da evidência que têm e relativo ao que conhecem do passado, se há alguma razão para acreditar que nada disto vai acontecer. E que, portanto, que são só anúncios e que nada vai acontecer. Se há alguma razão, se tem alguma expectativa para dizer, olha, não, isso a Ministra disse, mas não é para ligar porque por isto e por aquilo não vai acontecer. Se tem algum indicador que nos possa dizer isso, ou se devemos nós continuar a escrutinar, que é o nosso papel, e dizer à Sra. Ministra, olha, que em outubro disse, e 600 eram já para este ano. Portanto, se em fevereiro não é suposto estarem, se em junho ainda não tiver acontecido nada, é pouco provável que haja 600 em dezembro. E, portanto, podermos ir fazendo este acompanhamento. Depois, a questão das torres de vigia, eu acho extraordinário. Eu lembro-me muito bem da primeira audição que aqui fizemos a seguir a Val dos Judeus. E eu perguntei pela torre de vigia. E começou o grupo parlamentar do Partido Socialista a gritar que já não se usava torres de vigia. Não, começou... Mas eu não disse que foi o Sr. Deputado. Eu disse o grupo parlamentar do Partido Socialista. Isso é um disparate. Já não se usa torres de vigia. Claro que foram desativadas, porque operacionalmente não faz sentido. Depois viemos a saber que o que fazia sentido era os outros mecanismos que eles também não tinham investido e que também estavam desligados. Portanto, também é extraordinário. Portanto, não havia uns porque já não se usava e os outros não. Agora pergunta-se pelas torres de vigia. Nós sempre achámos que era preciso torres de vigia. E, portanto, o que eu pergunto é se há ou não há evidência de, no terreno, estar a ser feita alguma coisa para reabilitar torres de vigia que estavam ou obsoletas ou inoperacionais. E, portanto, se há ou não há, porque do nosso ponto de vista, a complementaridade entre mecanismos de eletrónicos, de imagem, de todos os outros com recurso a sensores, é complementar às torres de vigia. As torres de vigia têm de lá estar e terão sempre um papel. Não são substituídas na totalidade pelo resto. E, portanto, é importante saber isso. Dos inibidores de sinal, sabemos que há procedimentos concursais, estão a par disso,
se sabem o que é que se passa, e outra questão técnica, acho que esta ainda não foi colocada. Se é ou não verdade que foi levantado também, eu não sei se pelas estruturas sindicais, se individualmente por alguns elementos do Corpo da Guarda Prisional, problemas operacionais que os inibidores de sinal podiam trazer. E, portanto, isso é muito importante sobre a forma como vocês comunicam internamente, que meios é que utilizam internamente para comunicar, porque se é isso também se resolve. Não faz sentido que elementos do Corpo da Guarda Prisional andem a comunicar uns com os outros internamente através de telemóvel e a usar a rede pública. Portanto, se isso acontecia, estava mal. E é isso que é preciso corrigir também. Não é razão para não haver inibidores de sinal, saber desta parte também. Depois, relativamente ao recrutamento e ao déficit, sejam 1.500 guardas que estejam a menos, o que seja, o número, já outros colegas perguntaram pelo número, não vou aqui insistir. O problema é que para 225 vagas ficaram 50, 65, andamos por aqui. E isso é que nos deve preocupar. Eu sei, também vos foi perguntado o que é que tinha sido feito. Eu penso que já houve um acordo feito com o Ministério de revisão de algumas das condições. Eu não sei se assinaram esse acordo, não assinaram. Aquele que revê as idades, que revê os limites de idade, o mínimo e o máximo, que introduz a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias em condições diferentes daquilo que acontecia até aqui, e a questão da simplificação dos recrutamentos. Penso que foram os 3 pontos de acordo, saber se subscreveram esse acordo e que avaliação é que fazem do mesmo. Depois a questão das promoções. Também temos informação que houve cerca de 200 promoções autorizadas no final do ano passado e que houve mais 40 autorizadas este ano. Se confirmam, e vou terminar, Sr. Presidente, se confirmam e se de facto isto condiz com aquilo que é necessário de retomar um processo de promoções que se torne regra. E pronto. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional e referir, como nota de introdução, que a vossa exposição expõe uma situação crítica do sistema prisional português, destacam a insuficiência de meios efetivos no Corpo da Guarda Prisional, a morosidade dos concursos de recrutamento, a degradação, que é um flagelo das infraestruturas, a falta de meios logísticos e acima de tudo, o crescente clima de insatisfação profissional. Por outro lado, também é questionada a sustentabilidade da atual rede de estabelecimentos prisionais e a eficácia também do modelo de reinserção social após a integração na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E tenho aqui um conjunto de questões, algumas delas já foram apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares, e o Sr. Deputado do CDS há pouco falou, e é verdade que sabemos que existe um déficit real dos efetivos do Corpo da Guarda Prisional. Primeiro, saber da vossa parte que medidas urgentes considerem necessárias para tornar o recrutamento mais célere e atrativo. E este entronca numa segunda questão, e aqui tenho que puxar um pouco as regiões autónomas, que é saber se o isolamento geográfico das regiões autónomas dificulta esse mesmo recrutamento. E ainda nesse âmbito, saber se no caso concreto do estabelecimento prisional do Funchal, quais são os principais constrangimentos identificados e que soluções defendem para as ultrapassar. Não sei se têm conhecimento, temos chegado a alguns relatos, principalmente no déficit de investimento na própria infraestrutura, nos recursos humanos, nas condições também sociolaborais dessa infraestrutura. E finalmente, Sr. Presidente, se permitir saber também, se for possível, em que medida as atuais condições das infraestruturas e dos meios logísticos comprometem, acima de tudo, a segurança dos guardas, em primeiro lugar, e em segundo lugar também dos reclusos, porque muitas das vezes
Para terminar, aqui o Sr. Sr. Deputado. Deputado, e termino já, Rui Rocha, tocou aqui num assunto que eu acho que é essencial, que é a falta de efetivos que compromete a segurança, principalmente aqueles que promovem a reinserção social. Portanto, perceber também até que ponto essa situação coloca aqui questões de segurança, não só para os guardas, mas também para os reclusos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à entidade, que tem 15 minutos que podem dividir como melhor vos aprouver, está bem? Responder a tudo dentro do possível, não é? Vou tentar levar isto de seguida Então, para não falhar muito. palavra. Muito obrigado. E as perguntas são muito pertinentes e as preocupações também. E querendo levar ordem aqui nas questões, começando pela Sra. Deputada Carolina Marques, do PSD, as regras, o aumento da lotação, efetivamente, tem sido muito preocupante e isso traz uma pressão acrescida, quer no sistema, quer no pessoal do Corpo da Guarda Prisional. Em termos de valorização, permita-me aqui destacar esta parte, porque o Ministério da Justiça realizou uma série de reuniões com as estruturas representativas na altura, nomeadamente com a Associação dos FIAs e o Sindicato Nacional, para aplicar um subsídio de risco ao Corpo da Guarda Prisional, que estávamos nós em crer que seria aquele que está previsto no Decreto-Lei 237/97. Aliás, creio que é o único Decreto-Lei, a única Direção-Geral que tem um Decreto-Lei que define o risco dos seus trabalhadores, desde o Diretor-Geral até o empregado de limpeza, bem maior do que aquele que foi atribuído ao Corpo da Guarda Prisional, mas, na verdade, a série de reuniões serviram apenas para aplicar aquilo que já estava previsto e que já vinha a ser praticado, que é a equiparação à PSP, e não o Decreto-Lei que efetivamente existe para definir o risco dos trabalhadores integrados na Direção-Geral agora de Reinserção e Serviços Prisionais e que ficou muito aquém do que devia de ser. E, portanto, esse é um fator que efetivamente houve uma negociação, no entanto, muito aquém do que aquilo que deveria ser, e houve aqui até uma discriminação. Estamos a calcular de forma diferente aquilo que é o risco, quando é o Corpo da Guarda Prisional que sofre ou que está sujeito a maior risco de todos os trabalhadores da DGRSP. Mas posso dizer que, hoje em dia, um diretor de serviço que quase não entra num estabelecimento prisional consegue ter um subsídio de risco superior àquele dos guardas prisionais que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Efetivamente houve um acordo daquilo que foi possível negociar. Portanto, a única reunião em que participámos no dia 13 de novembro serviu apenas para apresentar 4 questões, efetivamente 2 alterações ao Estatuto, idade e o pagamento de trabalho extraordinário, os limites, a alteração da portaria e promoções. A portaria era importante porque veio trazer uma alteração das medidas para os concursos, esmagar os tempos que poderiam demorar a decorrer os concursos, e, portanto, aqui há uma redução dos tempos, o que é importante. No entanto, temos também que nos preocupar depois com o que é o resto, porque a medida existe, mas nem é ser praticada, porque depois criam-se júris que trabalham nos concursos nas horas livres, porque depois a Direção-Geral também não tem recursos humanos suficientes e faz todo o processo de recrutamento, de promoções, do que quer que seja, no seu tempo livre. E isso atrasa tudo. Por isso é que temos um concurso de chefes há 2 anos e meio a decorrer, primeiro para 45, depois mais para 45 vagas, porque o júri, nas horas vagas, trata desta questão. Tivemos o último teste escrito em novembro, dia 22 de novembro, passaram 3 meses e ainda não temos os resultados da prova escrita, 3 meses e não temos o resultado da prova escrita do concurso de chefes, quando a média de idade é de 58 anos de idade, e aqui, já respondendo a uma das perguntas, se os guardas substituem os diretores, não substituem, porque as competências são diferentes, no entanto substituem os chefes, porque não havendo chefes é o mais antigo, é o elemento mais antigo, sendo uma carreira hierarquizada, é o elemento mais antigo que é responsável pelo serviço, que participa depois nos conselhos técnicos, que participa nos PIPs, nos planos de intervenção de prevenção de suicídio, quando não há chefias para participar, e, portanto, são os guardas que substituem o comissário, o chefe principal, o chefe, que existe cada vez em menor número. Para lhes dizer que neste momento há 11 chefes principais a ganhar como comissário, porque há 11 lugares de comissário por preencher, por exemplo. E, portanto, efetivamente, isso é um problema. A idade poderá trazer algum resultado objetivo, no entanto, já tivemos esse exemplo na PSP, que mudou bem mais cedo, portanto, nós andamos atrás da PSP. No entanto, posso-lhes dizer que de um estudo que o Estado pagou, que custou mais de 140 mil euros à Direção-Geral, já estava identificado isto em França em 2018. Portanto, a França já teve necessidade de alterar as idades para tentar recrutar mais, ou de um leque mais amplo de cidadãos. E, portanto, andamos atrás depois aqui daquilo que foi da PSP. No entanto, a PSP não teve o sucesso que esperava ter no último concurso para a PSP.
Se existe plano plurianual, nós desconhecemos. Já pedimos reuniões desde o ano passado, a última reunião que tivemos à Sra. Ministra, para perceber que plano é esse. A verdade é uma, tivemos uma reunião com os recursos humanos dia 20 de janeiro, e foi-nos dito que, quando for possível abrir concurso, por causa das alterações estatutárias do Estatuto e da portaria de tramitação concursal, estão previstas para 225 vagas. Não é para 600, não é para mais, não é para menos, é para 225 lugares. Foi isso que nos foi transmitido pela Sra. Subdiretora-Geral no dia 20 de janeiro. Assim que seja possível, vai ser aberto um concurso para 225 lugares. Vamos ver se conseguimos fazer aquilo que não conseguimos no último, preencher todas as vagas, só ficaram 56 candidatos. Auditorias, houve uma auditoria efetivamente praticada pela Inspeção-Geral de Serviços de Justiça a todos os estabelecimentos prisionais. Lamentavelmente ninguém conhece o resultado, portanto deve ser tão mau que ninguém consegue perceber aquilo que foi a conclusão da auditoria e daquilo que era preciso fazer, porque é preciso saber quais foram as conclusões para saber em que é que se deve intervir de forma mais urgente. E a verdade é que ninguém conhece essa auditoria. Uma coisa é certa, a Direção-Geral de Serviços Prisionais tem na sua competência auditorias anuais. Eu tenho 26 anos de guarda prisional. Não conheço uma auditoria realizada pela Direção-Geral daquelas que é obrigada a fazer. E vamos reportar-nos só a 2012, que é a idade que esta lei orgânica tem, e, portanto, nem falamos das anteriores, de 2012 para a frente. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma inspeção anual obrigatória aos estabelecimentos prisionais. E, portanto, em relação a inspeções, aquilo que sabemos é que a Inspeção-Geral esteve naquilo que é Valdejudeus, não aí permite-me corrigir, não é uma fuga, é uma tirada. Pela primeira vez na história dos serviços prisionais, alguém foi à cadeia e tirou alguém lá de dentro. Foi o que aconteceu em Valdejudeus, não foi uma fuga. A seguir é que aconteceu uma fuga em Alcoentre, logo um mês depois, mais semana, menos semana, é que 2 reclusos fugiram do interior para o exterior. Portanto, isto foi uma tirada, porque efetivamente não há torres, porque em 2017, connosco, noutra estrutura sindical, reclamámos as más condições das 4 torres que existiam em Chapa, que entrava água lá dentro, que era 40 graus positivos no verão, quase 20 graus negativos, com algum exagero no inverno, não havia condições, a Direção-Geral decidiu retirar as torres com o compromisso de construir 2, e desde então nunca mais construímos nenhuma torre nos estabelecimentos. Já a dizer aqui que houve um concurso que foi aberto, mas que não houve candidatos, porque os quase €500 mil para construir 2 torres, que, muito sinceramente, a mão de obra reclusa e o diretor do EP Valdejudeus garante isso, com muito menos dinheiro construíam 2 torres, ainda construíam mais equipamento e melhores condições para o estabelecimento prisional com a mão de obra de reclusa. Mas temos um concurso público que não foi preenchido, que não teve candidatos para o preencher, portanto, continuamos à espera de ver quem é que vai construir as torres no EP Valdejudeus. Em relação aos inibidores, eles estão a ser construídos, talvez por constrangimentos técnicos, estão a ser construídos. No entanto, e respondendo já aqui a uma das questões, nós não sabemos como é que vai funcionar porque ainda não está em funcionamento. Parece que aquele foi o pacote mais barato que foi adquirido, e se assim é, não vai ser possível abrir frequência para utilizar o telefone. Isto quer dizer que eu, se for à zona prisional e tiver um recluso numa tentativa de suicídio ou num problema cardiorrespiratório, o que quer que seja, tenho que vir à rua, pegar no telemóvel e sair da beira dos inibidores para poder ligar para o INEM. Mas o rádio não está ligado ao Ciresp, o rádio não está. Permitam-me, a única vez que o Ciresp, a única ou das últimas vezes que o Ciresp ligou as diversas forças, portanto, nós temos rádio ligado à rede interna da Direção-Geral. Temos um canal, normalmente, e agora, felizmente, houve um investimento nesse sentido, a Direção-Geral tem o canal rádio 24 horas por dia, coisa que nunca tinha existido antes, e era uma reclamação também nossa. No entanto, há zonas em que estão a falhar as redes do Ciresp, estão a falhar a rede, e é preciso também atualizar. Não havendo rede Ciresp, não há telemóvel para ligar, porque foi-nos atribuído aos chefes de equipa, e nós somos 2 chefes de equipa nos DPs onde estamos, foi atribuído um telemóvel aos chefes de equipa, que, no caso de ter um inibidor e não ter a frequência aberta para esse telefone, ele não funciona. Portanto, temos que ir à rua. Se o Ciresp também não estiver a funcionar, vamos ter problemas de comunicações, mas isso, como lhes disse, só podemos saber quando estiver a funcionar. Está a ser tratado, como a luz periférica está a ser tratada, também, só que há constrangimentos de terreno, de condições, a rede elétrica não está a aguentar com as fugas que deve ter, é um EP também bastante antigo, mas metade da cadeia tem luz, outra metade não tem neste momento, portanto, está
condição em termos do EP. O plano de requalificação, temos conhecimento, efetivamente, que há intervenção em vários EPs, mas neste momento, respondendo também já a uma das perguntas do EPL, ele continua a funcionar porque esses espaços ainda não foram abertos. Não sabemos em que condições tem, nomeadamente o P3 de Tires, Alcoentra, sabemos que tem lá a grua que estão a ser construídos, possivelmente deve ter havido dificuldades agora com este temporal, porque as telhas vieram todas parar ao outro lado da rua, com o mau tempo das obras que estão a decorrer, e em Malinhó, em Sintra também, e não é por acaso que o EPL está a aumentar. Portanto, não conseguimos perceber como é que se vai aumentar mais 600 lugares, quando a intenção era fechar o EPL, e o EPL, se fechar, são menos 800 lugares que vão estar disponíveis no sistema prisional. Portanto, nós abrimos de um lado, mas vamos fechar do outro, e vamos fechar mais do que aquilo que são as vagas que, em princípio, estão a ser criadas. E, portanto, isso preocupa-nos, porque estamos a tratar de espaços que antigamente eram de regimes abertos e eram para outro tipo de condições, que depois, mais tarde, com as políticas que existiram, efetivamente foram alteradas. E isso também nos preocupa. A valorização não tem estado a contribuir, temos tentado lutar por uma alteração, por exemplo, da renda de casa, num valor igual para todos, porque nós somos obrigados a residir junto do estabelecimento prisional, no entanto, somos os únicos que estamos sujeitos a uma distância e a um valor muito mais reduzido que aquilo que é ou de qualquer elemento dos serviços prisionais que beneficia da renda de casa. E a especulação afeta todos a mesma proporção, nomeadamente na nossa carreira. Não faz sentido um comissário ter a possibilidade de ganhar 15% de um índice 30 e um guarda que entra para a carreira beneficiar de 15% de um índice 8. E é uma diferença muito grande quando a casa tem que ser comprada, se calhar, nas mesmas condições, porque não vai haver redução, tendo em conta o suplemento que ganha. Porque isto é o quê? O Estado não tem casas para atribuir. Não tendo casas, atribui um suplemento. E esse suplemento não é igual na mesma, em termos de valor para a aquisição da casa, custou o mesmo dinheiro para todos, e isto preocupa-nos muito. O acordo foi aquele dos 4 pontos que falámos, as promoções foram efetivamente 200 mais 40, entendemos que deveriam ser mais, no entanto, conseguimos finalmente que preenchessem mais vagas. No entanto, esperamos que o Governo cumpra aquilo que é o seu compromisso do plano plurianual de promoções, e agora, pela primeira vez, temos promoções todos os anos, conforme aquilo que está delineado, mas nós ainda não conseguimos perceber se vai ser praticado. As promoções, como já falei, vale judeus, os inibidores, o conhecimento dos problemas são cada vez mais. Temos o problema do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a condenar cada vez mais Portugal devido às más condições essas que se refletem no nosso desempenho. A falta de efetivos impede-nos de garantir maior segurança, retira-se à zona prisional, não conseguimos ter mais formação porque não há guardas para depois mandar para a formação, portanto as obras nunca foram ainda pelo menos concluídas, as empreitadas de Ponta Delgada continuamos por saber como é que está, porque acho que nem sequer começaram a construir, e este é o EP mais antigo do país, é o de Ponta Delgada, mas efetivamente não conhecemos as condições. O concurso das viaturas, efetivamente há 3 ou 4 concursos que caducaram, não houve aquisição, e as 73 que dizem que existem só serão entregues em 2027. Portanto, para isso, pelo menos aquilo que nos foi transmitido no dia 20 de janeiro. Nos últimos 2 anos, nós não participámos em nada porque o MAI não teve reuniões para negociação daquilo que é das suas carreiras, porque é público, os sindicatos têm-se queixado da falta de reuniões. Esperamos que agora, com o novo Ministro da Administração Interna, consigamos ter a sensibilidade de perceber que é preciso rever as carreiras. No entanto, nós temos uma particularidade. O Estado pagou mais de 140 mil euros, este estudo está fechado desde abril de 2021 nas gavetas da Direção-Geral. E até agora não houve a preocupação de pegar no estudo e rever a carreira do Corpo de Guarda Prisional conforme deve ser e conforme realmente é necessário. A política em termos criminal, e queria responder a tudo, não tenho tempo para isso, mas os estabelecimentos prisionais estão a sentir muita falta dos guardas, porque não há guardas para acompanhar os reclusos, há cada vez mais reclusos, os inativos estão cada vez mais fechados nas suas celas, portanto nem atividade depois têm, porque não há guardas a acompanhar, para o trabalho, não sabemos como é que a Sra. Ministra vai mandar reclusos limpar florestas quando não há guardas para os acompanhar. Portanto, este já foi uma tentativa também em governos anteriores, que acabou por ser frustrada,
porque efetivamente não havia pessoal para acompanhar, como não há já para as diligências e para o acompanhamento dos tribunais, muito menos para as brigadas, que são cada vez menores nos estabelecimentos. E por isso a ressocialização está a ser seriamente afetada, porque os calosos estão entregues a si próprios, muitos deles sem idade para estar nos locais, muitos deles sem condições psicológicas para estar nos locais, porque depois também há um processo muito burocrático para os colocarem em hospitais civis adequados à sua condição psicológica, e depois há a idade também, porque a Leiria está superlotado. O EPPJ de Lisboa, por exemplo, tem uma lotação de 116, neste momento está perto de 150, cada vez que há uma detenção de 40, 50 pessoas, há ali um pico enorme de detidos lá e temos 2, 3 guardas a tratar deles durante o dia e durante a noite, com entradas de advogados a qualquer hora do dia e da noite. E, portanto, isso também é uma preocupação, porque há EPs que deviam ter especial atenção para estarem mais leves no caso de haver entradas, como há cada vez mais frequente na Polícia Judiciária. O que é certo é que nós mantemos os problemas, mantemos o pessoal, aumentamos efetivamente os problemas, e isso também é uma preocupação muito grande que agora está sobre os nossos ombros. A questão da renda de casa, já o dissemos, nós temos reclamado junto ao Ministério, aguardamos que nos chamem. Desde a negociação de novembro ainda não nos foi concedida mais nenhuma reunião. Tentámos em setembro e em outubro, ao abrigo da negociação coletiva, reunir com o Governo, não nos responderam. Tivemos apenas uma reunião em novembro, discutimos os 4 programas e até agora não discutimos mais nada. Mas entendemos que é importante voltar a pensar na bonificação do tempo de serviço, porque há outras carreiras que o têm, porque nós estamos sujeitos a uma pressão e a um desgaste muito maior, com entradas mais tardias do pessoal em termos de aposentação, poderia trazer aqui algum conforto a esse pessoal, e, portanto, é isso que estamos a tentar reclamar, é isso que temos transmitido aos grupos parlamentares e queremos transmitir à Sra. Ministra da Justiça quando nos der a oportunidade para isso mesmo. Para terminar, se Sim, possível, para terminar, em termos de concursos, efetivamente é importante não só para guardas, o mais rápido possível para guardas, mas também acelerar os processos para chefes, criar júris adequados e com condições para abrir e fechar, como na PSP, em 6 meses conseguem selecionar 4, 5 mil elementos e começar o curso, e, portanto, têm uma boa prática na PSP que podem copiar, não copiar só as coisas más, mas também as coisas boas, e, portanto, aqui uma revisão profunda, um plano conforme necessário de intervenção nos estabelecimentos prisionais, não só para acabarmos com os problemas. Infelizmente não tivemos grandes problemas com as intempéries, no entanto posso-lhes dizer que até à data ainda não temos planos de segurança e de emergência nos estabelecimentos prisionais, e isso também nos preocupa. Sabemos que está a ser tratado, mas o que é certo é que ainda não foi praticado, e isto, se tivesse existido uma catástrofe, o pessoal não saberia responder de forma adequada àquilo que seriam as necessidades, e, portanto, pedimos e apelamos a esta subcomissão a maior atenção, a maior organização e empenho e união de todos na solução dos problemas e daquilo de pormos em marcha um processo que resolva efetivamente os problemas do sistema e a sua estrutura, mas também principalmente do Corpo da Guarda Prisional e da sua atratividade. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos a vossa presença e o vosso contributo para o objeto desta comissão. Muito obrigado.